Continuando a nossa aula sobre o capítulo 17, a construção da democracia, vamos retomar um pouquinho do que vimos na aula passada. Nós vimos o item 1, que seria o conceito de política. Dentro do conceito de política a gente viu as diversas formas de se compreender a palavra política. No item 2 nós vimos dois conceitos, conceito de poder e de força, e como que esses dois conceitos se interligam, se interlaçam dentro de uma democracia. Analisamos também a institucionalização do poder do Estado, que é o item 3. Nesse item nós vimos a separação entre o Estado e a religião e o fim da personalização do poder para uma institucionalização do poder. E como que se deu isto? No item 4 nós vimos o Estado e a legitimidade do poder. Dentro desse item, nós analisamos o Estado teocrático, as monarquias hereditárias, os governos aristocráticos e a democracia, como é que elas se organizam. No item 5, analisamos o nascimento da democracia lá na Grécia Antiga, comparamos um pouco com a democracia contemporânea e nos demoramos um pouquinho mais analisando os elementos constitutivos do conceito de democracia na perspectiva da filósofa brasileira Marilena Chaui, que seria a existência de conflito, a abertura, onde as informações devem circular livremente, e a rotatividade, que é a possibilidade de alternâncias no poder. Na aula de hoje, então, nós estaremos com o item 7, áreas de exercício da democracia. Esse item se encontra na página 230 do seu livro didático. Então é isso aí, vamos pegar lá o nosso livro didático, vamos abrir na página 230 para acompanharmos a aula de hoje. As autoras do livro, ela propõe aqui a análise das áreas da democracia política, da democracia social, da democracia econômica e da democracia jurídica. Analisar um pouquinho à luz da teoria de Bobbio. Lembram na aula passada que nós vimos um pouco da teoria de Norberto Bobbio, que faz uma distinção entre democracia formal e democracia substancial. A formal é o conjunto das instituições características do regime democrático. E a substancial diz respeito não aos meios, mas ao fim, ao resultado. E aí, nessa busca pelo resultado, nós vamos analisar então, dentro da democracia política, o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto jurídico. Até que ponto as democracias contemporâneas conseguiram transpor, ultrapassar o aspecto formal para o aspecto substancial. Então, analisando aqui o primeiro tópico, que seria a democracia política. Quando nós falamos em política, nós estamos falando, dentro de uma perspectiva democrática, da participação popular, da participação de todos. Se nós olharmos para a maioria das democracias existentes no planeta hoje, elas têm o sufrágio universal. O que seria esse sufrágio universal? É a possibilidade de que os cidadãos, todos eles, e esse conceito de cidadão também é interessante porque é bem amplo, possam participar elegendo seus representantes para tomada de decisões. Então, o acesso ao poder na democracia política é ascendente, isto é, se exerce de baixo para cima, pela escolha popular e com garantia de oposição efetiva. Por isso, é importante a regulamentação do sistema pluripartidário, livre, e do sufrágio universal e secreto, bem como a transparência da ação de políticos. Quando nós olhamos para a maioria das democracias, nós temos a impressão de que todos esses elementos são garantidos ali, são existentes. No entanto,
Quando você faz uma observação mais atenta, mais demorada, nós percebemos que nas sociedades predomina uma apatia. As pessoas não se interessam tanto pela participação política. Muitas vezes exercem até o seu direito de voto sem uma reflexão mais profunda no seu significado, do que é efetivamente esse exercício de cidadania que é a escolha dos seus representantes. Como vencer isto e transformar essa legislação que garante a participação efetiva do cidadão em algo concreto, existente? Isso só pode ser alcançado com uma educação política, uma educação para a cidadania. As escolas, as associações de moradores, as igrejas, elas devem sair do âmbito da manipulação, do âmbito da venda de ideologias, para uma efetiva orientação da responsabilidade que pesa sobre aqueles que vão exercer sua cidadania através do voto que é garantido pela maioria das constituições democráticas. A cidadania ela só será efetiva quando o indivíduo a exercer. Então, como capacitar-se para exercer essa cidadania efetivamente? Há necessidade da formação de profissionais, de professores, e que esses professores tenham o compromisso de formar cidadãos livres, conscientes da sua responsabilidade ali no exercício da democracia. O outro aspecto que o livro contempla também é a democracia social. No aspecto formal, nós vamos ver ali que a Constituição brasileira de 1988, ela garante direitos essenciais a todos. Direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito à educação. E você lê o texto constitucional e você fica encantado. Que lindo, que maravilhoso, né? Todos os cidadãos com acesso à alimentação, com acesso à moradia, as responsabilidades das diversas instituições para transformar isto em realidade. Mas quando você olha para o aspecto real, nós vemos que estamos muito longe de alcançarmos toda a extensão daquilo que é ofertado no preceito constitucional. Ainda há muito o que fazer para que sejam atingidos índices satisfatórios, de acordo com os direitos constitucionais, em aspectos fundamentais para uma vida digna, como saneamento básico, atendimento médico eficiente e a própria educação, uma educação de qualidade. Estamos vendo isso agora, quando estamos vivendo um momento pandêmico, em que os nossos alunos se distanciaram ainda mais em relação do seu poder econômico. Aqueles alunos que têm acesso a uma internet de qualidade, que têm acesso a equipamentos mais sofisticados, estão tendo acesso a aulas melhores. Aqueles outros alunos que não têm acesso a tudo isso, será que eles estão tendo acesso a uma educação de qualidade? Então precisamos democratizar esses aspectos sociais da moradia, da alimentação, da saúde, da educação. Existe muito ainda a ser conquistado. E só cidadãos conscientes, participativos, ali no que diz respeito à sua participação política, é que estarão ali lutando por seus direitos civis, por seus direitos sociais, conscientes das suas obrigações como cidadão, né? Para alcançar, então, essa democracia social efetiva. A democracia econômica consiste na justa distribuição da renda, oferta de iguais oportunidades de trabalho, contratos livres, sindicatos fortes. Esses aspectos formais podem levar ou não à efetivação da democracia substancial.
Ampliando então o desconforto que nós vemos, já pontuamos ali no item anterior, nós vamos perceber o aprofundamento da desigualdade. Um estudo aí divulgado em 2015 pelo Comitê de Oxford de Combate à Fome, a partir de 2016, a fortuna acumulada pela parcela da população mundial composta de 1% mais rico ultrapassará os recursos dos outros 99%. Ou seja, 1% é dono de mais da metade de todos os recursos que serão divididos depois com os outros 99%. Democracia econômica, substancial e formal. Estamos ainda presos aqui numa democracia formal. Nós percebemos, não só no Brasil, mas em nações mais desenvolvidas, a existência de uma imensa parcela dessa população excluída. Democracia jurídica. No aspecto formal, a democracia jurídica é uma das metas de países que defendem a igualdade perante a lei. Trata-se de processo relativamente recente na história, motivada pela luta da burguesia no século XVIII para derrubar privilégios da nobreza, participar da elaboração de leis e defender interesses que até então eram desconsiderados por... Isso foi decisivo para culminar na Revolução Francesa e os ideais aí de igualdade, de justiça, que foi nortear aí a construção de constituições em várias partes do mundo. Muito bem, mas quando você olha agora para toda a estrutura jurídica que está disponível, nós percebemos que aquelas pessoas que podem pagar bons advogados, eles vão ter acesso a todos os trâmites possíveis, né? As leis são elaboradas e essas leis vão se tornando cada vez mais complexas e permitindo janelas por onde aquela população mais privilegiada, mais rica, que consegue mais recursos jurídicos, consegue se escapar, se esconder e postergar decisões jurídicas até muitas vezes caducar, deixar de ter validade e não receber a justa punição pelos seus atos, né? Então estamos longe ainda de alcançarmos essa democracia jurídica, que muitas vezes discriminam os mais pobres, discriminam por cor, discriminam... Inclusive, há pouco tempo tivemos aí uma decisão de uma juíza que se fundamentava em questões raciais, como é próprio da raça. Será que alcançamos essa democracia jurídica ou ainda existe muito para ser buscado pela cidadania? Muito bem, nossa aula de hoje nós terminamos por aqui e quero que vocês agora peguem o seu livro, vá lá na página 241 e resolva este exercício. Eu vou colocar para você esse exercício que você vai resolver no seu caderno, bem feitinho, isso para se preparando aí então, assimilando esse conteúdo que acabamos de ver, ok? Então até a nossa próxima aula.